Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, uma oportunidade que a Canção Nova nos dá de estarmos juntos na presença do Senhor para ouvir a palavra de Deus, meditar e colher para a nossa vida aquilo que deve ser aplicado. É esse o processo que nós vamos vivendo dia após dia com a palavra de Deus e experimentando todo o agir de Deus em nós a partir dos ensinamentos bíblicos. Para que a gente compreenda e viva bem o nosso estudo bíblico, vamos suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza nesse estudo e nos ajude a aplicar a palavra de Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos para mais um capítulo da Carta aos Filipenses. Não, pega a Bíblia, pega o caderno do estudo bíblico, para que a gente possa juntos hoje começar a meditar nesse capítulo 2. Então é Filipenses o texto, anota aí, Filipenses 2, de 1 a 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Vamos ler o texto. Se, portanto, existe algum conforto em Cristo, alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria, deixando-vos guiar pelos mesmos propósitos e pelo mesmo amor, em harmonia buscando a unidade. Nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, em nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é chamado um hino cristológico da Kênosis de Nosso Senhor. E é importante nós percebermos que dentro do critério cristão, o critério cristão para uma vivência da nossa caminhada de fé, ele nos leva a um esquecimento de nós mesmos para pensar no todo. E o apóstolo Paulo está aqui mostrando exatamente aos filipenses essa realidade, que tudo possa ser feito com humildade e pensando também no próximo, pensando também na nossa experiência comunitária, na nossa vida eclesial, na nossa vida de igreja. E aí ele vai dizer aqui no versículo 3, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si, e não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. Isso aqui dá horas e horas de reflexão para a gente perceber aquilo que é a indicação do Senhor para nós como um povo cristão, aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Ele deseja que nós olhemos para Ele. E aí, o hino cristológico da Kênosis, do esvaziamento de Nosso Senhor, é modelo de como o cristão deve se comportar. O cristão deve buscar a virtude da humildade, que é a virtude principal para que a gente consiga viver as outras virtudes. E o exemplo que o apóstolo Paulo dá não é de si mesmo, é do próprio Cristo que se esvaziou. E ele vai dar uma palavra de ordem para nós. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que no Cristo Jesus. E aí ele vai descrevê-lo. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus.
mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. A humildade de Cristo. A gente precisa já lembrar desde o nascimento a mensagem de Deus. Ele não nasce num palácio, ele não nasce no meio de ouro, no meio de roupas finas. Ele nasce numa manjedoura, num lugar onde os animais comiam, bebiam e ali dormiam, se protegendo do tempo. Ele nasce pobre, humilde, para mostrar exatamente que nós precisamos entender que o caminho espiritual da salvação, o caminho espiritual da via da santidade, ele passa pelo esvaziamento de nós mesmos para nós nos preenchermos de Deus. Se a gente não se esvazia de nós mesmos, se nós não nos esvaziamos de nós mesmos, nós corremos o risco de nos vangloriar. Nós corremos o risco de ficar fixados em nós. Nós corremos o risco de ficar olhando somente para nós e esquecermos do próximo. E Paulo deixa bem claro, nada façais por ambição ou vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros como superiores a si. Que exigência, que exigente, né? Não cuide somente do que é seu, mas também do que é dos outros. E o modelo é esse esvaziamento, o modelo é essa kênosis, o modelo é esse rebaixamento, o modelo é esse amor de Cristo que é derramado nos nossos corações, esse testemunho de Cristo, e é Ele que é exaltado pelo Pai. Os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados, nos ensinou Jesus. Então nós precisamos viver essa experiência da humildade. E se tem uma riqueza própria da humildade, é a capacidade da gratidão. Gratidão a Deus, gratidão às pessoas que Deus coloca na nossa vida, gratidão à nossa família, gratidão, ser sempre agradecido. O humilde agradece sempre. E aí o versículo 10, para que em nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Ele é o Senhor do céu, Ele é o Senhor de tudo que existe sobre a terra e embaixo da terra. Aqui a ideia judaica, né? A cosmologia judaica, a questão do cosmos, estava ligado a essa realidade celeste, terrestre e abaixo da terra, que diz dos mortos e dos demônios, do inferno. Então, todo joelho se dobra e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, seu louvor, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo tem sido realmente Senhor da nossa vida? Se nós vivemos na soberba, na vaidade, no orgulho, se nós nos despreocupamos dos outros, se nós pensamos somente em nós mesmos, não existe senhorio de Cristo na nossa vida, porque o modelo do senhorio de Cristo é o modelo do esvaziamento, é o modelo da humildade, é o modelo da capacidade de reconhecer que nós não sabemos tudo, que nós não somos os donos da verdade, é reconhecer que Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida e nós dependemos em tudo dele. O orgulhoso não depende de nada a não ser de si mesmo. O vaidoso não enxerga nada a não ser a si mesmo. Então, é preciso entrar nessa dinâmica do reino, é preciso entrar no ensinamento que o apóstolo Paulo está dando aos filipenses, para que eu e você, ensinados também por ele hoje, adestremos o nosso coração para esse caminho de humildade. A Virgem Maria é um modelo da humildade. A mulher humilde, a cheia de graça. Por que ela é cheia de graça? Porque ela é humilde, ela se sente um nada diante de Deus que é tudo. E a partir daí ela se deixa conduzir pela palavra, ela se deixa conduzir pela voz de Deus, ela não faz mais a sua vontade. O humilde é aquele que não faz a sua vontade, mas faz a vontade do Pai que está no céu, em Cristo Jesus, porque tudo o que está no coração do Pai foi revelado por Cristo. O humilde é aquele que reconhece o valor do outro. E muitas vezes o orgulho, a vaidade, não é, nos leva a criticar
os outros e não a reconhecer os valores que o outro tem, que a outra tem, que o irmão tem. Então, é preciso que eu e você entremos dentro, é redundante, né? Mas vamos falar dessa maneira, nós entremos no mistério de Cristo, no mistério revelado. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que Jesus Cristo. Haja entre vós o mesmo sentir e o mesmo pensar que Jesus Cristo. A mensagem de hoje é essa. É esse trecho do versículo 5. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo. Isso diz de humildade, de obediência e de total confiança no projeto do Pai a nosso respeito. A partir dessa decisão de sentir e pensar como Cristo, nós conseguiremos enxergar o próximo e deixar de pensar somente em nós mesmos. Declarar o senhorio de Cristo é exatamente viver como Cristo, é pensar como Cristo, é sentir como Cristo, é viver essa experiência de humildade, de submissão, obediência, é exatamente pensar no próximo. Então, ordene a sua vida a partir dessa palavra, vivendo e buscando essa humildade, servindo, obedecendo a Deus, vivendo aquilo que realmente Ele deseja para cada um de nós com total e inteira confiança, que eu e você vamos estar juntos agradando a nosso Senhor. Vamos rezar? Senhor, o meu coração muitas vezes é orgulhoso, é vaidoso, muitas vezes eu não olho para o lado, eu não olho para frente nem para trás, só olho para mim mesmo. Quantas vezes me perco em mim mesmo, querendo ser Deus de mim, como na canção nova nós já cantamos, né? Quantas vezes nós nos perdemos em nós mesmos, no orgulho, na vaidade. E hoje, Senhor Deus, o que eu venho a Ti pedir por mim e pelos meus irmãos é o dom da humildade. Essa humildade que me leva a uma total, integral submissão à vontade do Pai revelada no Senhor. Essa humildade que me leva a confiar em Deus e não em mim mesmo e que me faz avançar no caminho desejado pelo Senhor, o caminho da salvação, o caminho da verdade, o caminho da vida abundante, vivida aqui, neste mundo, já antecipadamente, naquilo que abundantemente será eterno na nossa vida no céu. Hoje, Senhor Deus, eu quero suplicar ao Senhor, conceda-me a mim e aos meus irmãos o dom da humildade e dessa integral, inteira submissão, obediência ao Pai, em Ti, por Ti e para Ti. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Viver a humildade, viver a obediência, esvaziar-se de si mesmo, olhar para o próximo, não olhar somente para si. São indicações, indicativos que precisamos aplicar na nossa vida. O Senhor está apontando o caminho que nós devemos fazer. Agora, a decisão é minha, a decisão é sua. Peça essa graça a Deus em oração. Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.